Continuando o vídeo aqui. Ou não, ou seja, deve ter ocorrido nessa hora, né, que o pastor orou e a irmã ficou curada, deve ter ocorrido o quê? Uma emoção, uma empolgação por parte humana. Porque uma coisa, né, deve ter ocorrido essa emoção, deve ter ocorrido essa empolgação por parte humana, por parte, né, humana. Porque uma coisa é você fazer por maldade, né? Uma coisa é você orar, né, ali por interesse, fazendo as coisas, né? E outra coisa é você fazer ou orar ou profetizar na emoção. E outra coisa é na empolgação. Acontece isso com a gente. Por não vigiarmos, a carne entra. Ó, por não vigiarmos, a carne entra. Ou o diabo. Mateus capítulo 16, versículo do 21 ao 23. O caso de São Pedro. Né? O caso de São Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23. É o que o pastor deixou se elevar por alguma dessas coisas. Não teve discernimento. Então o pastor se deixou se levar pela empolgação, pela emoção. Né? Eu creio que ocorreu isso. Eu creio que ocorreu isso. Né? Não teve discernimento de espírito nesse momento. Ele não teve discernimento de espírito. E a outra coisa, né? Ou seja, o outro erro foi a falta de conhecimento. Nessa hora o pastor teve a falta de conhecimento. Conhecimento o quê? Conhecimento espiritual. Pois existe a morte física, foi o ocorrido, né? A moça morreu, né? A pessoa morreu. Nessa hora faltou o discernimento. A morte espiritual. Existe a morte espiritual. Apocalipse capítulo 20. A morte espiritual e a morte física. Adão e Eva morreram espiritualmente, porque pecaram e espiritualmente eles morreram. Nossos pais. Mas o corpo está com o pecado agora. A alma. O espírito transgrediu a lei e agora manchou o corpo. Por isso que Romanos capítulo 5 fala que todos nós estamos mortos em Adão. Mas Adão está morto espiritualmente. Matou os filhos, matou Jesus. Lucas capítulo 3. Mateus capítulo 1. Jesus fez aliança na carne, mas Jesus está morto. Jesus está morto espiritualmente. Por causa do pecado original. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 21. Né? Espiritualmente, Jesus se tornou filho de Adão e Eva. Ou seja, se tornou a carne. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, que Deus, ele mata o pecado na carne. Porque Jesus vem com uma carne semelhante à do pecado. Né? Uma carne semelhante à de Adão. Aí a palavra do Senhor vai dizendo aqui mais pra gente, né? Foi esse ocorrido que ocorreu. O pastor não teve discernimento de espírito nesse momento. Apocalipse capítulo 20. Aqui está as duas mortes. E nessa hora, querido, qual é a missão da igreja? A missão da igreja sempre foi cuidar do povo de Deus. Em cada pessoa na terra tem a sua função. Para que é o pastor e o sacerdote. O pastor e o sacerdote estão ali para quê? O pastor e o sacerdote têm de conhecer a sua área de trabalho. Né?
O pastor tem de conhecer a sua função, a função dele, qual é a função dele na igreja. Nesse caso, está no lado de salvar a alma da pessoa. O pastor está ali para salvar a alma da pessoa e salvar o espírito dela. Essa é a função do pastor. E o pastor, né? Se ela estiver enferma, não tem como eu salvar o corpo do pecado. Pois nós já estamos mortos por causa do pecado. Gênesis capítulo 3, Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 8. A palavra que eu falei anterior. A missão da igreja é fazer o seu papel, salvar a vida. Nesse caso, o pastor errou porque não usou a fé, o pastor não usou a fé, e a lei do enfermo. Nessa hora, ele parece que, ele, não sei se deu um branco nele, que faltou ele usar a fé da lei e a fé do enfermo. São Tiago capítulo 5, versículo 12 ao 15 ao 16. Todo pastor e todo sacerdote ele tem que ter essa ciência. Quando a pessoa está enferma, ele tem de usar a fé e a lei. Tiago capítulo 5, 12, 15 ao 16. O pastor estava ali não só pela cura física, porque Jesus também não veio curar, libertar e salvar, entre aspas, só. Ele não veio salvar a cura física, entre aspas. A cura física ocorreu para que as pessoas acreditassem. João capítulo 11. João capítulo 11. Era para que as pessoas acreditassem a cura física. Mas Jesus veio salvar a alma e libertar o espírito. Assim, ele foi o primeiro a ser salvo. Porque Jesus se tornou pecado por causa de nós, diz a palavra. Mas o primeiro a ser batizado no Espírito Santo foi Jesus. Mateus capítulo 3. Depois vem João, Mateus capítulo 11. Depois veio o ladrão na cruz, Lucas capítulo 23. E depois veio os mortos. 1 Pedro capítulo 3 e 1 Pedro capítulo 4. Foi os primeiros a ser batizados. E depois foi a igreja, Atos capítulo 2. Então veja que primeiro, quando Jesus morre na sexta, repousa no sábado, desce à sepultura, vai pregar para os mortos, 1 Pedro capítulo 3 e capítulo 4, vai batizar os mortos no Espírito Santo, porque Jesus veio batizar a igreja no Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49, é a promessa do Pai. Então a gente vai aprendendo o que foi que Jesus veio salvar. Só que ele vai precisar do corpo, mas o corpo já está morto por si próprio, por causa do pecado de Adão e Eva. Jesus ficou morto espiritualmente, falando. Por quê? Porque ele se tornou um de nós, pecador. Mas Hebreus capítulo 4 e capítulo 5 diz que ele não pecou. Mas ele fez o quê? Mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele ficou sujeito ao pecado, mas ele não pecou. 1 João capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aí continuando aqui. A palavra em nome de Jesus. Né? O pastor estava ali não só pela cura física, mas sim pela cura da alma e do espírito. Se Deus não curasse a física, mas pelo menos ela confessou os pecados e o Senhor, a perdoou. Ela confessou os pecados, ela pediu perdão, confessou os pecados e o Senhor a perdoou. E ela morreu. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. O ladrão da cruz pediu misericórdia, confessou os pecados, porque ele reconheceu que estava errado. E ele pediu misericórdia. E aí foi tipo uma confissão. Ele confessou os pecados. E morreu. Isso aconteceu com muitas pessoas
acontece e vai acontecer, e não vai deixar de acontecer. Por isso que existe a oração dos enfermos. E ela morreu em paz, mas foi para a glória. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Ou seja, né, também tem coisa que é vontade de Deus. Ele veio para isso, para salvar a alma do enfermo. Lucas capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 16, versículo 19 ao 31. Por isso o corpo está morto. Romanos capítulo 8. Mas o espírito vivifica. João capítulo 6, versículo 63. 1 Coríntios capítulo 15. João capítulo 5, versículo 19 ao 30. Veja que o corpo está morto. Mas o Senhor veio salvar a alma e o espírito. E ele precisou santificar o corpo também. Porque João Batista, quando ele estava pregando a palavra, ele dizia: eu batizo vocês para a remissão dos pecados, para a purificação dos pecados. Purificava, né? Ele é só um sinal. Mas a água é para purificar o corpo. O batismo no Espírito Santo é para purificar a alma e o espírito. E às vezes a gente não entende muito essa palavra. Por que é que você se batiza nas águas? É um sinal de penitência. Você se arrependeu e desceu as águas. Purificou o corpo do pecado. Né? Do pecado. Mas como é que você pode apagar o corpo? Como diz a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10. Apagar o pecado da mente. Né? Não pode. Por isso que os sacrifícios que o sacerdote fazia, ele não poderia apagar e aniquilar o pecado. Para isso foi que veio o Filho de Deus, né? E morreu crucificado por nós e a gente ter comunhão com ele através da cruz. Através da cruz, através do sofrimento, através do cálice. Né? O que aconteceu. Por isso que o Senhor, em Mateus capítulo 20, perguntou se os discípulos poderiam beber o cálice que ele ia beber. Você vê, né? E Jesus morre no nosso lugar para quê? Para tirar esse sofrimento da alma, da angústia. Isaías capítulo 53, Salmo capítulo 21 ou 22, 1 Pedro capítulo 2, e João capítulo 18, capítulo 19, e Mateus capítulo 8, versículo 17. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas angústias, as nossas revoltas. Está sobre ele. E aqui nós precisamos entender. E houve esse erro aí, esse pequeno erro aí do pastor aí, né? Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos consertar. Está morto, né? Romanos capítulo 8. Mas o Espírito vivifica, como diz a palavra, né? Bom, nesse caso, o pastor errou porque profetizou. Veja qual foi o caso do pastor. Ele já tinha orado. A pessoa tinha ficado curada, ele não teve discernimento. Aí ele pegou e profetizou que a pessoa não ia morrer. Ou seja, isso é uma profecia. É uma profecia. Ele profetizou. Olha, ela não vai morrer. Então significa que ele profetizou. Agora, eu creio que foi uma profecia sem discernimento. A sua vida aí, né? Profetizou. Porque ele profetizou, a sua vida aí, a profecia não se cumpriu. A profecia não se cumpriu na vida dela. E nem na profecia do pastor. Segundas Reis, capítulo 20. Jeremias, capítulo 23. Ó, Segundas Reis, capítulo 20. Está lá. Né? Deus mandando o profeta voltar. Porque o profeta já tinha profetizado o que Deus tinha mandado. 1 Reis, capítulo 18, só podemos falar o que Deus manda. E às vezes a gente não tem esse discernimento. Né? A gente não tem esse discernimento. E precisamos ter esse discernimento. A igreja tem que ter esse discernimento. E principalmente o pastor. Principalmente o pastor ter.